pergunta é para todos. Vou dirigi-la inicialmente ao Pinheiro, mas depois. A Constituição de 88, ela trouxe um novo formato para o sistema de justiça, principalmente, como já foi dito aqui anteriormente, para o nosso Ministério Público. Nos primeiros anos, houve um empenho muito grande para implementar a autonomia administrativa, financeira, e resultou nessa estrutura que temos hoje aqui. Foi citado, por exemplo, do nosso GAT. Como vocês veem essa evolução desse sistema de justiça pós-88, principalmente com reflexos diretos no Ministério Público? Como vocês veem a evolução do Ministério Público de 88 para cá e qual é esse momento que nós vivemos atualmente? A Constituição de 1988 ela é um marco para todos nós, não há dúvida nenhuma. Porém, se está na Constituição como princípio que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, o único órgão que na Constituição está expresso lá, que é defensor desse Estado democrático, é o Ministério Público, artigo 127. Nenhum outro órgão, instituição ou poder tem, não que não deva defender, sim, mas que tenha expressamente pela Constituição esse marco, essa obrigação constitucional, essa responsabilidade. Então, eu acho que isso, meu caro Bussin, já é um divisor de águas. Quer dizer, a Constituição deu ao Ministério Público essa responsabilidade. E eu acho que o Ministério Público, ele se estruturou no país, evidentemente, ele foi crescendo, foi enfrentando dificuldades, principalmente resistências. Veja, nós contamos o caso do Rio de Janeiro, inclusive, não foi fácil transferir as atribuições do Procurador-Geral para promotorias especializadas. A Assembleia Legislativa não via isso com bons olhos. E resistências também internas. Mas há uma cultura, há um trabalho, há uma mentalidade, enfim. Então eu acho que o Ministério Público, ele não só cumpriu a sua missão, ele soube responder. Eu acho que eu diria que o Ministério Público hoje no Brasil, seja o federal, seja o estadual, e o federal até naturalmente agora ocupou um espaço que sempre foi do Ministério Público estadual, mas nós queremos não disputar, que todos tenham a sua missão. Mas eu tenho a impressão que, numa enquete popular, sempre eu vejo o Ministério Público está entre as 3 instituições mais respeitadas. Ou seja, eu acho que ele se desdobrou, ele agiu com seriedade, claro, teve seus equívocos, certamente, até que é da natureza humana. Isso que eu ia falar, nós somos seres humanos, né? Mas, institucionalmente, ele soube responder em todas as esferas. E eu diria mais, eu sou promotor que veio do júri, Bussin também, mas não há dúvida, aquele promotor do júri, que era a vitrine do Ministério Público, ele, de certa maneira, né, Viviane, você que também é do júri, ficou acobertado. Hoje, a sociedade identifica o promotor nas ações de improbidade. E essa que é a responsabilidade. Então, eu acho que é um novo Ministério Público, não que os anteriores não fizeram, cada um cumpriu a sua missão. Luiz Sérgio, aqui está, vejo Domingos Brown, evidentemente, eles tinham, Márcio Planck, as armas da época. E a usaram muito bem. Condenou, mas com legalidade. Posso complementar? Pode, quer falar primeiro? Não, a minha complementação, acho muito interessante essa questão, porque o que se pode verificar, né, 27 anos de Ministério Público, eu olho, é que muitas vezes o Ministério Público teve que ir um pouco correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Porque a Constituição Federal deu um perfil totalmente diferente. Mas e os instrumentos para realizar aquilo? Né? A Lei de Improbidade Administrativa é um exemplo aqui no Rio. A Lei de 92, em 2001, que efetivamente foram ter promotorias especializadas por diversas questões. Então entra a questão de orçamento, de estrutura administrativa, de aparelhamento do Ministério Público, equipe de perícia. Se for olhar a lei da infância e juventude, né, a lei também, ela veio mudou totalmente como se tratava com a criança, o adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é de 90, e teve que se correr atrás para se estruturar. E aí eu diria o seguinte, acho que a gente já conseguiu muito, já avançou muito, como o doutor Pinheiro
comentou, e acho que agora a gente passa por um momento de, vamos dizer assim, que a gente já começa a ter mais maturidade nessas atribuições. Porque tudo que é novo, tudo que começa, tudo que é pioneiro, a gente acerta e erra, né? Então, o Rogério falou um pouco antes do voluntarismo, e muitas vezes é isso. Na área ambiental, teve uma época que o Ministério Público achou por bem adquirir uns decibelímetros por conta de reclamações de poluição sonora. E depois chegou à conclusão que não cabia ao Ministério Público ter decibelímetro e começar a querer tomar conta de se tem ruído ou não. Isso é a administração pública que tem que fazer, os municípios que têm que estar dotados disso. O que nos cabe é cobrar que o município tenha essa postura, né? Fiscalizar para que exista. O Ministério Público que nós ingressamos, Cláudio Henrique, eu, doutor Pinheiro também, né, bem lá atrás, o Ministério Público dispunha de pouco instrumental para levar a cabo as suas funções e as suas atribuições. Era o esforço pessoal de cada promotor de justiça. Hoje, o Ministério Público, e falo isso na minha realidade do Rio de Janeiro, está se instrumentalizando com toda essa questão, com todos esses instrumentos de TI para facilitar a atuação do promotor de justiça. Aqui no Ministério Público, nós temos o MP em Mapas, que faz um apanhado bem preciso de todas. Por exemplo, as áreas de grande risco, as áreas dominadas pela milícia, o que facilita o trabalho do promotor de investigação penal. Nós temos aqui o Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas, que fazia todo um trabalho de levantamento e acompanhamento da execução orçamentária. Tudo isso é ferramenta de TI, de tecnologia de informação, e que hoje o Ministério Público disponibiliza aos seus integrantes. Quando ingressei, imagina, isso era um sonho que eu acho que nenhum de nós nem ousava sonhar, né? Nós trabalhávamos com aquela máquina de escrever enorme, né, escondidos atrás de um pedacinho de espaço, né? Vera, minha procuradora de justiça também, que viveu a mesma situação. Enfim, hoje, o promotor de justiça tem à sua disposição um aparelhamento que nós não tínhamos na nossa época. Então, o Ministério, o que eu quero dizer com isso é que o Ministério Público está, sim, acompanhando a evolução e as transformações sociais. E isso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, me parece que exerce um pioneirismo nessa área também. Eu hoje estou no Judiciário. E essa questão, meu caro Gussen, é fundamental. Esse chamado mapeamento que o Ministério Público faz em todas as áreas para se organizar, se estruturar, conseguir alocar recursos físicos e estruturais para as áreas que mais precisam, hoje é utilizado por outras instituições. Poucos sabem disso. O próprio Judiciário do Rio, eu estou lá, a sua administração, até para a criação de juízos, leva em consideração o que o Ministério Público está fornecendo, que não está. E aí, parabéns ao Ministério Público. Não está reservado para uso do Ministério Público, ele está aberto às instituições. Me parece até que são convidadas as instituições a tomarem conhecimento desse sentido. Então, acho que é isso. Essa é a realidade. É o Ministério Público se estruturando para melhor gerir sua função e a sociedade ganhando com isso. Queria fazer esse registro. Só muito rapidamente, concordando com tudo que foi dito aqui, só um pequeno complemento. Esse Ministério Público que já está mais maduro, né, e que teve que ficar correndo atrás, né, como disse o Cláudio, do prejuízo, e que hoje também acompanha as mudanças da sociedade e até inspira outras instituições, eu acho que há uma questão que é muito importante, que tem sido observada pelo Ministério Público do Rio, que é a questão da capacitação dos seus membros e de seus servidores, né? E até parabenizo o Gussen, porque o IEP tem feito um trabalho muito bom na criação de cursos de pós-graduação, de cursos à distância, porque mesmo esse promotor, digamos assim, do modelo tradicional do júri, né, mesmo esse promotor, ele precisa hoje dispor de conhecimentos interdisciplinares
mesmo nessa atuação tradicional. O Felipe, nosso colega, que está lá na Cidadania esse mês, e também é do GAESP, se eu não me engano, ele me falou que na semana passada o GAESP fez um grupo de estudos em que convidou um sociólogo que estuda milícias há muitos anos, alguém da academia, para falar sobre a pesquisa de milícias. Vejam. Eu acho que sim. Então, veja só como hoje não dá mais para o promotor, o juiz, trabalharem dentro de um marco dogmático. Né? Não dá mais para ficar na discussão sobre tentativa, se tem dolo eventual. A tipicidade conglobante, coisas de tal talante. Essas questões dogmáticas, né, que o concurso exige que a gente estude, conheça, etc., elas não são mais suficientes. Né? Pois é. Exato, né? Aquela coisa meio decorada, etc., né? E depois dá uma tropeçada depois da posse e esquece tudo, né? Porque aquilo ali não é a vida, não é o real. Né? Então, eu achei muito interessante essa experiência do GAESP, né? E também tudo que tem sido feito no IEP para incrementar essa formação do profissional. Eu vejo hoje promotores com 23 anos, 25 anos de MP, voltando à sala de aula, né? Voltando a estudar, e se aperfeiçoando, porque não dá mais. As demandas novas dessa sociedade complexa, etc., elas demandam um outro tipo de preparação. Né? Então, acho que esse é um investimento que já está sendo feito e deve ser aprofundado. A manutenção do conhecimento hoje é feita de uma forma muito diferente. Inteligência artificial e direito. E aí? Então, assim, é a máquina dando um resultado, mas esse resultado não será objeto de uma crítica humana, e essa crítica tem que ser interdisciplinar, né? E acho que esse é um caminho que a gente precisa estar sendo feito, né? Precisa aprofundar cada vez mais.